Você sabia que qualquer um de nós pode desenvolver uma convulsão? Nem toda convulsão é igual à existência de uma epilepsia. E o que fazer se alguém entrar em uma convulsão na sua frente? Fique comigo para saber isso e mais coisas acerca da convulsão. Portanto, o que é uma convulsão? Na verdade, a convulsão ela não é uma doença, mas sim é um sinal da existência de alguma doença. Sendo assim, a convulsão é quando os neurônios do cérebro começa a disparar os impulsos elétricos de forma anormal. É importante que você perceba que o cérebro ela é formada principalmente por bilhões de neurônios e o cérebro funciona como se fosse um central elétrico no nosso corpo, enquanto que os neurônios elas funcionassem como se fosse um fio elétrico ou um cabo elétrico. E elas estão diretamente ligados entre si, estão diretamente ligados a uma convulsão. Quais são as suas funções? Essas duas estruturas, elas desempenham funções importantíssimas e várias. Exemplo, se eu, Antônio Jacinto, quero correr, sabe o que acontece? O meu cérebro irá mandar um sinal elétrico conduzido ou transportado pelos meus neurônios do cérebro até a região dos meus pés e vão estimular os meus músculos dos meus pés para que eu possa correr. Portanto, essa é uma só das funções importantíssimas deles. Mas é importante que se perceba que essa condução, esse transporte do sinal elétrico por parte dos meus neurônios do cérebro para toda a região do meu corpo, ela deve ser um transporte normal, deve ser um transporte controlado deste sinal elétrico. Portanto, estaremos perante uma convulsão quando os neurônios do cérebro elas começam a disparar um sinal elétrico de forma descontrolada, de uma forma exagerada, de uma forma desorganizada, ou seja, de uma forma anormal, como se fosse uma espécie de curto-circuito. Você já viu ou já acompanhou um caso de existência de um curto-circuito numa casa? Sabe o que acontece? Já viu o que acontece? É aquilo que acontece no cérebro. No cérebro há uma espécie de um curto-circuito. Imagina que a sua casa é o cérebro e os fios que estão na tua casa são os neurônios. E a corrente elétrica que permite com que tenha energia na tua casa são os sinais elétricos. Agora imagina se a tua casa entrar em um curto-circuito, o que acontece? O fio da tua casa, ela começa a acender, começa a sair fumo, começa até a criar um incêndio. Portanto, é aquilo que acontece a nível do cérebro quando ocorre a convulsão, a espécie de curto-circuito a nível do cérebro. Portanto, se o indivíduo começar a ter esse espécie de curto-circuito no cérebro, quais são os sinais e sintomas que ele vai apresentar? Calma, irei falar dos sinais e sintomas quando eu estiver a falar dos tipos da convulsão. Portanto, quais são as causas da convulsão? Meus caros alunos, a convulsão, como eu estava a dizer, é um sinal, não é uma doença. E é um sinal de várias doenças, desde as doenças neurológicas, metabólicas, infecciosas e outras. Portanto, quais são essas doenças? Nas doenças neurológicas que causam a convulsão, é a epilepsia, é uma delas, os tumores cerebrais, também é uma delas, o AVC, acidente vascular cerebral, também é uma delas, bem como os traumatismos crânioencefálicos. Portanto, essas são as doenças neurológicas que causam uma convulsão. Quais são as doenças metabólicas? A hipoglicemia causa uma convulsão quando a quantidade do açúcar a nível do sangue está baixo, mas também, além só da hipoglicemia, a hipocalcemia também causa a convulsão quando a quantidade de cálcio ela está baixo a nível do sangue, mas também, além só da hipocalcemia,
A hiponatremia também causa convulsão quando a quantidade de sódio a nível do sangue ela está reduzida. Além de essas doenças metabólicas, existem doenças infecciosas, tais como a meningite, a encefalite, a malária. São doenças que causam a convulsão. Além de abstinência a drogas, também tem causado a convulsão. A toma de alguns medicamentos, como a amitriptilina, também tem causado a convulsão. Portanto, essas são as principais causas da convulsão. Como eu estava a dizer, a convulsão ela não é uma doença, mas sim é um sinal de existência de uma doença. E existem várias causas, mas estas que eu falei, as neurológicas, metabólicas, as infecciosas, entre outras, são as principais causadoras da convulsão. Portanto, quantos tipos de convulsões existem e quais são os seus sinais e sintomas? De um modo geral, existem dois tipos de convulsão: convulsão generalizada e convulsão parcial, também chamado de focais. Cada um deles cria os seus sinais e sintomas. Portanto, a convulsão generalizada é a mais grave e é aquela que ocorre em toda a região do cérebro, ou seja, ocorre nos dois hemisférios cerebrais, ou seja, os dois hemisférios cerebrais, neste tipo de convulsão, ela é afetada e cria sintomas como perda total da consciência ou desmaio, onde o indivíduo apaga de repente e cai no chão. Também cria movimentos involuntários em toda a parte do corpo, como sacudir as pernas, sacudir os braços e bater os dentes. Além disso, também cria a rigidez muscular, como se fosse o corpo estivesse a travar. Portanto, além disso, de rigidez muscular, o indivíduo também acaba babando ou espumando pela boca. Além disso, durante esta crise, este indivíduo pode urinar ou defecar sem querer. Após esta crise, o indivíduo acaba tendo uma confusão mental, um sono profundo e uma dor de cabeça. Portanto, essas são as características da convulsão generalizada, diferente da parcial, cujo é o menos grave e é aquela que ocorre em uma parte do cérebro ou é uma região do cérebro. Nos dois hemisférios cerebrais, este tipo de convulsão, uma delas que é afetado, não os dois, mas um deles que é afetado. Portanto, cria sintomas como movimentos involuntários, não em toda parte, mas sim em uma parte do corpo, ou é uma parte do corpo. Também cria visão nublada, também chamado de visão turva, e sensação de formigamento. Portanto, esses são os tipos e os sinais e sintomas de convulsão. E como é que a convulsão ela é diagnosticada? A convulsão ela é diagnosticada através da anamnese, do exame físico e de meios auxiliares do diagnóstico. Portanto, na anamnese, você como clínico tem que procurar saber o que aconteceu antes, durante e depois da convulsão ou crise convulsiva. Você tem que procurar saber se o paciente teve um dos sintomas na qual eu falei anteriormente. Você também tem que procurar saber se na família deste indivíduo que está tendo esta crise convulsiva, alguém tem ou teve uma epilepsia. Você também tem que procurar saber se este paciente consumiu ou consome algum tipo de droga. Portanto, essas são as informações que você tem que explorar na anamnese. No exame físico, você tem que avaliar os reflexos, tem que avaliar os tônus musculares, deve avaliar o nível da consciência deste indivíduo e deve também saber se este indivíduo tem febre alta ou não. Por quê? Porque a febre alta acaba criando uma convulsão febril. Portanto, você tem que procurar saber se este indivíduo tem febre alta ou não. Você também tem que procurar saber o nível de pressão arterial deste indivíduo e também tem que procurar saber se este indivíduo tem algum tipo de infecção ou se sofreu, aliás, algum tipo de trauma. Portanto, essas são as informações que você tem que procurar no exame físico. Já no meios auxiliar do diagnóstico, o eletrocefalograma ela é usado para diagnosticar uma epilepsia. E a tomografia ou a ressonância magnética ela é usada para diagnosticar os tumores cerebrais ou
é usado para diagnosticar um AVC, que é acidente vascular cerebral. Mas, além disso, o exame do sangue também ajuda a diagnosticar ou a descartar problemas metabólicos como a hipoglicemia, a hipocalcemia e a hiponatremia. Portanto, este é o método como se faz o diagnóstico de uma epilepsia. Portanto, o que fazer se alguém entrar em convulsão na sua frente? 1. Fique calmo, porque é você que vai ajudar esta pessoa. 2. Pegue essa pessoa, coloque ela ou deite ela de lado para evitar asfixia. 3. Proteja a cabeça desta pessoa com algo macio. 4. Afaste todos os objetos estranhos ao redor desta pessoa. 5. Nunca colocar alguma coisa na boca desta pessoa. Portanto, se, por exemplo, é alguém que tem uma epilepsia, quais são as condutas não farmacológicas que ele tem que fazer? Este indivíduo tem que dormir bem, porque a privatização do sono acaba contribuindo para os sintomas da convulsão ou os sintomas de epilepsia. O que tem que fazer este indivíduo é evitar consumir drogas, evitar estresse, evitar andar sozinho nos sítios perigosos. Quando estiver a nadar, não deve nadar sozinho, sempre deve ter alguém para te acompanhar. Evitar estar num sítio onde está-se a cozinhar com temperatura muito alta. Portanto, essas são as medidas não farmacológicas que o indivíduo com convulsão deve fazer. Portanto, como é que é feito o tratamento farmacológico da convulsão? O tratamento farmacológico da convulsão, atenção, o tratamento farmacológico da convulsão depende em tratar a doença de base, ou seja, você como clínico tem que procurar qual é a doença que está a causar esta convulsão em um determinado indivíduo e tratar esta doença de base. Por exemplo, se esta convulsão está a ser causada por um tumor cerebral, este indivíduo ele deve se beneficiar de uma cirurgia ou de uma quimioterapia. Portanto, se tratando este tumor cerebral, automaticamente estará a tratar esta convulsão. Ou, se esta convulsão está a ser causada por uma hipoglicemia, o que tem que se fazer é corrigir esta hipoglicemia com destrose. Portanto, tratando a hipoglicemia, também estará a tratar esta convulsão. De um modo geral, o tratamento farmacológico da convulsão depende ou deve-se tratar a doença de base. Deve-se procurar qual é a doença que está a causar a convulsão e tratar. Portanto, o diazepam é um anticonvulsivante usado para caso de emergência, ou seja, em caso de um indivíduo der entrada com uma crise convulsiva, digamos, generalizada, dá-se o diazepam para poder tratar. Por quê? Porque este caso é um caso de emergência. Mas, além do diazepam, temos a fenitoína. A fenitoína é um medicamento ou é um anticonvulsivante, é usado para prevenir as futuras crises convulsiva neste indivíduo. Portanto, além só da fenitoína, o carbamazepina também é um anticonvulsivante que é usado para prevenir futuras crises em um indivíduo. Portanto, se você gostou desta aula, por favor, peço para poder partilhar, peço para poder se inscrever, peço para poder comentar, peço para poder me seguir nas minhas plataformas digitais. Beijo para você, até uma próxima oportunidade.